Olá, amados irmãos. Hoje nós vamos trabalhar aqui o capítulo 4 de Jonas. Vamos encerrar essa série de exposições neste livro. Eu espero que você esteja com sua Bíblia em mãos, porque vamos fazer a leitura do capítulo. Jonas capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que farias, ó Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar irado desse jeito? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Perguntou Deus a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Jonas respondeu: sim, acho certo. Acho tão certo ficar irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa aparece e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e entre o errado, sem falar de muitos animais. Agora, não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? Deixe-me lhe contar uma história. Existiam 6 homens que ficaram presos em uma caverna gelada por causa de uma avalanche. Eles pediram socorro, mas só que o socorro só chegaria no outro dia. Mas ainda bem que cada um deles levara consigo um pouco de lenha. Mas quando os soldados chegaram lá para o resgate, eles ficaram impressionados porque a fogueira estava apagada e todos os 6 homens estavam mortos, congelados, abraçados com seu feixe de lenha. Se os soldados conseguissem imaginar o que cada homem pensava durante a noite, seria o seguinte: o preconceituoso pensava: jamais vou dar minha lenha para esse pessoal esquisito. O rico pensava: eu vou ser o último a queimar a minha lenha. Quem sabe no meio do caminho, nesse meio tempo da noite, ainda possa vender um pedaço de lenha e isto vai valer uma boa grana. O forte pensava: não vou dar minha lenha para esses fracotes. Se eles quiserem se aquecer, que eles façam exercício físico. O fraco pensava: eu não vou dar minha lenha para que eles queimem, porque é bem provável que eu precise dessa lenha para eu me defender. O sabe-tudo, aquele que pensava que sabia tudo, né? Ele pensava: essa nevasca não vai durar só essa noite, vai durar vários dias, então não vou queimar minha lenha também, porque eu sei que eu vou precisar para os outros dias que virão. O alienado, ele não pensava em nada especificamente. Por fim, um dos soldados que estavam naquela equipe de resgate falou: agora eu acho que faz sentido. Agora parece que eu estou entendendo o que foi que aconteceu aqui. Eu acho que o que matou esses 6 homens não foi o frio de fora. Eu acho que o que matou esses homens foi o frio de dentro. O frio do coração, o frio da alma. Essa história ilustra muito bem o nosso próprio coração. O como que nós temos a tendência de vivermos congelados por dentro. E é isso que o capítulo 4 de Jonas vai falar aos nossos corações. Sobre a nossa ira injusta, sobre a nossa ira indevida, sobre a nossa frieza de coração
diante das coisas miraculosas que Deus tem operado ao nosso redor. O versículo 1 fala da reação de Jonas. Jonas ele reage com ira. Nós vimos no capítulo 3 que Deus age de forma maravilhosa, trazendo arrependimento ao coração de todos os ninivitas. Mas Jonas não se alegra, Jonas fica irado. Jonas viveu no tempo de Jeroboão II, e Jeroboão II estava reinando sobre o povo de Israel, e foi um tempo de muita idolatria, e os próprios assírios também estavam oprimindo o povo de Israel, e é como se Jonas estivesse pensando assim, não é justo, o meu povo está lá vivendo em idolatria, sendo oprimidos por esse povo, e agora o Senhor demonstra misericórdia com os ninivitas? Não, isso está errado. E note que essa insatisfação de Jonas, essa ira indevida de Jonas, são alguns dias depois dele ter experimentado a misericórdia de Deus. Jonas ele esquece da misericórdia de Deus na vida dele. Isso é ingratidão, e a ingratidão é a fonte da falta de contentamento. O Evangelho não é apenas para pessoas que não são cristãs. O Evangelho é para todas as pessoas, inclusive os cristãos. O Evangelho é o poder de Deus para nos lembrar de quem nós somos, quem Deus é, o que Ele fez por nós, de onde que Ele nos tirou. Todas as vezes que nós murmuramos, que nós somos ingratos, que nós esfriamos o nosso coração, é porque nós estamos esquecendo do Evangelho. A nossa insatisfação, a nossa ingratidão, a nossa falta de contentamento é uma consequência das nossas tentativas frustradas de manipular Deus. Nós queremos olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor tem que fazer assim, o Senhor tem que fazer desse jeito. É como se a gente quisesse ensinar a Deus como é ser Deus. E nas nossas tentativas frustradas não conseguimos manipulá-lo porque Ele não é um Deus manipulável e aí nós ficamos irados indevidamente. O versículo 2 diz a causa da ira de Jonas, a causa do descontentamento de Jonas. E a causa disso é a misericórdia de Deus. Ele fica irado, ele fica injuriado porque Deus foi misericordioso. Nós não gostamos quando Deus exerce misericórdia. Aquelas pessoas que a gente não gostaria de dar misericórdia. Mas o fato é que Deus, ele lá em Romanos diz que ele tem misericórdia de quem ele quer, e não de quem a gente quer. Jonas ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele fala isso no versículo 2. Ou seja, ele tem uma boa teologia na sua mente. Ele experimentou dessa misericórdia de Deus no capítulo 2. E nós vimos isso com a expressão onde Deus envia o grande peixe para livrá-lo da morte. Então ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele experimentou dessa misericórdia. Mas quando ele precisou praticar e viver contente nessa misericórdia na vida de outros, ele não reage dessa forma. O versículo 3 fala da teimosia de Jonas. Ele fica tão irado que ele diz o seguinte: agora tira a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Jonas está em uma teimosia tão retada que ele diz que prefere morrer do que ver os ninivitas se arrependendo e recebendo a misericórdia de Deus. Mas no versículo 4, Deus expressa mais uma vez misericórdia com uma pergunta, com um questionamento brando. E Deus diz: Jonas, tá certo essa tua ira? Tá certo você reagir desse jeito? Você acha que você tem o direito de ficar irado porque eu, sendo Deus, exerço a minha soberania de modo supremo? Você acha que está certo essa sua conduta? Você está irado porque eu estou sendo Deus? Você acha que você está certo? E no versículo 5, para nossa surpresa, Jonas sai. No versículo 4, Deus questiona Jonas, faz uma pergunta e Jonas simplesmente ele vai embora. Ele sai da conversa. Ele não responde a Deus. Ele sai, e o versículo 5 diz que ele sai e se assenta em um abrigo a leste de Nínive para esperar o que é que vai acontecer com a cidade. É como se Jonas estivesse pensando assim, olha, sim, beleza, tá bom então. Vou esperar, que eu quero ver mesmo se o Senhor não vai destruir essa cidade toda. Eu quero ver mesmo se o Senhor não vai mandar fogo sobre essa cidade e destruir todos eles. Do versículo 6 ao versículo 11, é Deus tratando o coração do profeta de uma forma fantástica. É Deus ensinando uma lição muito prática para Jonas.
E eu espero que essa lição também sirva aos nossos corações e nos impacte e nos transforme. No versículo 6, Deus fez crescer uma planta para aliviar o desconforto de Jonas. E adivinha qual foi o sentimento que Jonas teve? Olha só, Jonas não ficou irado, Jonas ficou alegre, ficou contente. E o texto diz que ficou muito grato por causa da planta. Essa é a primeira vez onde Jonas expressa esse tipo de sentimento, de estar tão grato, de estar tão alegre. Ele fica alegre porque os milagres de Deus aqui nesse versículo 6, né, aconteceu para ele. Note que ele não consegue enxergar Deus, ele enxerga a planta. Ele é grato pela planta e não pela provisão de Deus em sua vida. O versículo 7 diz que Deus enviou um verme que atacou a planta e essa secou. O versículo 8 diz que Deus enviou um vento, mas não um vento refrescante, um vento quente. Deus tirou o conforto que Jonas tinha, para ver se Jonas conseguia enxergar as bênçãos que ele já tinha da parte de Deus. Então, Jonas pede para morrer novamente. Queria fazer uma parada aqui breve. Note que o versículo 6, versículo 7 e versículo 8, Deus está agindo de forma tão intensa, particular na vida de Jonas. E mais uma vez nós vemos aqui a sua soberania sobre todas as coisas. Deus pede para que ordena para que cresça uma planta e essa planta cresce no meio do nada. Depois Deus envia um verme, uma lagarta, e esse verme o obedece. E depois ele envia um vento. Você consegue ver Deus traçando todas as coisas para tratar o coração de Jonas? Ainda é assim nas nossas vidas. Deus orquestra todas as coisas de forma perfeita para nos ensinar. Deus orquestra todas as coisas de forma perfeita para fazer com que o nosso coração se alinhe ao coração dele, para fazer com que a gente consiga enxergar as coisas do jeito que ele enxerga. Às vezes Deus nos tira o conforto que temos, porque ele nos dá o conforto para enxergarmos a sua graça, a sua provisão, a sua misericórdia, mas não conseguimos enxergar, só enxergamos as coisas. E às vezes Deus permite que esses confortos sejam tirados, para que a gente possa conseguir enxergar o quanto que nós temos das bênçãos do Senhor. Nós estamos sentindo falta dos cultos públicos, né, dos cultos coletivos. Talvez Deus tenha permitido isso para que a gente conseguisse enxergar a preciosidade que nós temos de poder estar juntos, reunidos, abrir as nossas Bíblias, termos a palavra em nossa língua completa, temos a oportunidade de cultuar de portas abertas, de proclamar o Evangelho, temos essa liberdade. Talvez Deus tenha nos tirado desse conforto, para que nós possamos enxergar as bênçãos que Ele já tem nos dado. Né? No versículo 9, mais uma vez Deus age a levar o profeta a raciocinar. Novamente, assim como no versículo 4, aqui no versículo 9, Deus faz outra pergunta. Deus leva Jonas a pensar, Deus leva Jonas a refletir. O objetivo de Deus aqui é levá-lo a enxergar como ele tem enxergado. Aí Deus pergunta no versículo 9, você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? E pela terceira vez, Jonas fala em morrer. No versículo 10, nós temos o final do capítulo e o final do livro, e Deus encerra com uma pergunta. O livro de Jonas termina com essa pergunta. E Deus diz, Nínive, versículo 11 diz o seguinte, Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Terminando com a pergunta, nos deixa implícito aqui que o livro, Deus está querendo uma resposta de cada um leitor. Está querendo uma reflexão diante dessa pergunta. Essa pergunta não foi simplesmente para Jonas, essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você, é para nós que estamos lendo aqui agora e para todos que irão ler essa pergunta. Acaso não devo ter compaixão
dessa grande cidade? Vimos aqui então, nesse capítulo 4, que Jonas ele fica irado porque Deus teve compaixão dos ninivitas. E por meio dessa ira tola, ele sai para fora da cidade, esperando que Deus destrua a cidade de Nínive. Fora da cidade, Jonas esperava para Deus, para ver Deus matando todos aqueles que ele não estava disposto a oferecer perdão. Mas nós já vimos que Cristo Jesus é o maior e melhor Jonas. E lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, a parte A, após Cristo Jesus ter sido acusado injustamente, ter sido traído, negado, terrivelmente torturado, tratado como o pior dos malfeitores e crucificados, naquele momento ali, na cruz, Jesus, o maior e melhor Jonas, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto Jonas estava fora da cidade, aguardando a destruição do povo de Nínive, Cristo Jesus, o maior e melhor Jonas, ele estava crucificado fora da cidade e rogava a Deus pela salvação de um povo que o havia rejeitado. C.S. Lewis diz uma frase que assim: morrer por pessoas de valor não teria sido divino, mas meramente heróico. E Jesus não é um simples herói. Ele não morreu por pessoas que valiam a pena morrer, porque os seres humanos não têm nenhum tipo de valor em si mesmo. O valor do homem, o valor de todas as coisas, depende única e exclusivamente da sua relação com Deus. Longe de Deus, tudo perde o brilho, tudo perde o valor, tudo perde o sentido, tudo perde a razão. Deus não nos salva por nós mesmos, assim como Deus teve misericórdia de Nínive, não por ela, assim como Deus teve misericórdia de Jonas, não por ele. Deus não nos salva pelo valor que nós temos intrínsecos a nós mesmos. Mas como é que Deus nos salva? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 7 e 8 diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. A morte de Cristo não constrange ou provoca o amor de Deus, mas foi o amor e a justiça de Deus que foi o elemento que ocasionou a morte de Jesus Cristo. E isso torna então a morte e a ressurreição de Cristo a única provisão adequada desse amor de Deus para conosco. Se alguém justo sobre toda a face da terra, esse alguém não sou eu, esse alguém não é você. Cristo Jesus, ele sim é o único justo, e ele foi jogado dentro do mar feroz e turbulento da ira de Deus. Tendo sido Jonas jogado no mar, dentro da tempestade, naquela grande fúria de Deus, houve graça, houve misericórdia e houve livramento. Mas não houve livramento para Cristo Jesus. A obediência dele o levou para a ira, o levou para sofrimento, levou ele para receber de bom grado a ira do Pai, porque naquele momento Jesus Cristo estava nos representando, ele estava sobre ele, todos os nossos pecados recaíram sobre ele naquele momento. Isso deve constranger os nossos corações. Nós não somos melhores do que o povo de Nínive, nós não somos melhores do que Jonas, nós não somos nem melhores do que nós pensamos. Nós somos tão miseráveis quanto esse povo que carece da misericórdia de Deus. E assim nós devemos ter o nosso coração gratos ao Senhor, porque como Nínive recebeu a misericórdia de Deus, nós também a recebemos por meio de Cristo Jesus. Jonas esperava fora da cidade para ver Nínive sendo destruída por Deus. Mas Cristo Jesus, o maior e melhor Jonas, ele foi crucificado fora da cidade para que nós pudéssemos receber a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Senhor, obrigado pela tua justa graça e por tua misericórdia, em nome de Jesus.